O mercado automotivo dos Estados Unidos viu uma bolha se formar durante os anos seguintes à pandemia, com os preços aumentando drasticamente enquanto as vendas caíam para o pior nível desde 2011. Isso aconteceu por vários motivos, como problemas de logística e fabricação de produtos, acesso ao dinheiro, demanda mais alta por carros usados e baixas taxas de juros. Porém, os preços caíram bastante durante o último ano e agora em 2024 é esperado que se estabilizem em níveis mais baixos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que está o mercado de automóveis nos Estados Unidos e principalmente comparar com o mercado de automóveis no Brasil, porque obviamente são situações um pouco diferentes, mas levando para o mesmo caminho. Mas primeiro vamos entender como que foi essa criação dessa bolha de automóveis lá nos Estados Unidos. Essa bolha no mercado automotivo americano, ela começou por 4 principais motivos após a pandemia. O primeiro motivo foi o problema de logística e fabricação de materiais, principalmente por conta da falta de semicondutores durante 2021 e 2022, que são muito importantes na produção de um carro atualmente. O que aconteceu foi o seguinte: durante a pandemia, muita gente guardou dinheiro, né? Porque ficou muito em casa, não trocou carro, né? Porque não havia necessidade. E aí, depois que acabou a pandemia, muita gente pegou esse dinheiro guardado e foi trocar carro, né? Foi comprar uma coisa melhor. E aí, o mercado viu uma demanda muito alta por veículo e, de certa forma, as fábricas não tinham como entregar essa demanda tão alta. Principalmente porque os semicondutores, né? Que são aqueles chips que ficam no carro, não conseguiam acompanhar a produção e venda disso tudo. Então, de certa forma, tinha até carro sendo vendido com algumas coisas a menos ali porque o chip não dava conta. E sem acesso aos semicondutores, as montadoras de veículos acabaram reduzindo a sua produção, já que não tinham todas as peças necessárias. O segundo grande motivo da criação dessa bolha automotiva nos Estados Unidos tem relação com a injeção de dinheiro nos Estados Unidos. Em resposta à pandemia, o governo americano injetou 5 trilhões de dólares na tentativa de estimular e manter a economia girando. E se a gente observar para onde foi esse dinheiro injetado na economia, a gente pode observar que grande parte dele foi para subsídios de desemprego e famílias. Com todo esse dinheiro circulando na economia e sem poder sair de casa, boa parte da população acabou usando esse dinheiro para comprar bens de consumo, como veículos. E com as fábricas produzindo menos carros novos para o mercado e a demanda aumentando, isso tudo foi jogado para os carros usados. E por isso que a gente viu também os carros seminovos, usados, disparando o preço rapidamente durante alguns meses. Esse aqui é um indicador bem interessante porque ele mostra o preço médio dos veículos sendo vendidos ali principalmente entre 2020, 21, 22, que ele disparou e que depois dessa estouro da bolha que a gente está vendo agora, caiu bastante, né? Então, as pessoas elas começaram a ver que não valeria mais a pena pagar tão caro por um carro, né, usado, que já via que subiu muito rápido, e elas começaram a deixar de comprar ali no começo de 2022, indo para 2023, e aí o preço começou a desabar bastante agora, principalmente final de 2023, começo de 2024. E além de ter muito dinheiro circulando na economia, o que fez com que essa bolha de automóveis lá nos Estados Unidos estourasse foi a questão do aumento da taxa de juros americana e no mundo todo. Então, o que a gente pode observar que em 2020 a 2022, a taxa de juros americana era basicamente zero. Então, isso facilitava muitas pessoas irem no banco, pegarem empréstimos baratíssimos, financiamentos para veículos, comprar carro e fazer essa circulação, né? Então, por isso que também teve uma demanda muito forte, já que taxa de juros era quase zero e as pessoas estavam com o dinheiro parado, queriam comprar coisa nova. Só que aí, depois de 2022, onde a gente começou a ter um aumento da taxa de juros americana, ou seja, os empréstimos e financiamentos ficaram mais caros, as pessoas elas começaram a reduzir as compras, né, a demanda por veículos novos e também veículos usados. E isso obviamente fez com que a bolha, entre aspas, estourasse e daí os preços caíssem. E depois de caírem por 2 anos seguidos, é esperado que em 2024 os preços de carros usados se estabilizem em níveis mais baixos. O que a gente pode observar é que o preço médio dos carros, dos veículos vendidos, eles têm caído bastante nos últimos 1 ano, 2 anos aí, e que no final de 2023 o preço médio de um
veículo estava em 26 mil dólares. E em percentuais, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor, esse índice que pega o preço dos veículos, né, que são vendidos no mercado, chegou a cair 21% desde seu topo ali em janeiro de 2022, mais ou menos, a agora janeiro de 2024. Isso mostra que a oferta ela está voltando ao normal e a demanda ela tem caído um pouco. Esse gráfico também ele é muito interessante porque mostra os ajustes na venda de um veículo lá nos Estados Unidos, né? Vocês podem observar que de 2020 a final de 2021, começo de 2022, os ajustes no preço dos veículos vendidos ali estava cada vez mais positivo, né? Ou seja, sempre aumentando 2% todos os meses o preço dos veículos vendidos. E aí que depois de começo de 2022 até agora 2024, o ajuste tem sido negativo, ou seja, os preços eles têm ficado mais baratos mensalmente, consequentemente. Outro dado interessante é a capacidade de fornecimento de peças para a produção de veículos, que também influencia diretamente nos preços. Vocês podem observar que em 2021 a média da indústria era de 32 dias. Isso significa que, em média, as montadoras tinham inventário de peças suficiente para 32 dias de produção. Ou seja, se eles não comprassem mais nada ali durante 2021, eles conseguiriam ter uma produção consecutiva de 32 dias ali dos veículos novos. Mas se a gente olhar para dados mais atuais, esse inventário de peças, ele mais do que dobrou. O inventário atual é de 71 dias, então, de certa forma, está havendo uma produção maior porque existem mais peças disponíveis no mercado, então você consegue produzir com uma eficiência um pouco maior também. Todos esses dados, eles sugerem pra gente que, de certa forma, a oferta de veículos está se normalizando nos Estados Unidos e a demanda, ela tem caído um pouco, o que, de certa forma, vai fazer com que os preços se estabilizem um pouco mais para baixo lá nos Estados Unidos em relação aos veículos, por conta dessa oferta maior e demanda menor. E isso, obviamente, acaba sendo um bom momento para quem quer comprar um carro nos Estados Unidos. Agora, vamos dar uma olhadinha pro Brasil para ver qual que é a relação que a gente tem com o mercado americano. O mercado automotivo brasileiro, ele teve algumas similaridades com o mercado americano. Eles não são iguais, mas tem algumas relações. No Brasil, se a gente observar aqui o ticket médio dos carros, né, o que a gente consegue observar é que de 2019 a 2021 houve um salto gigantesco e que de 2020 para 2021 a gente teve um aumento no preço médio dos carros vendidos em 29%, tá? Esse foi o maior aumento visto de um ano para o outro no preço dos carros sendo vendidos. Então, antes, em 2019, quando você comprava na média carros aí a 70 mil reais, né, carros bons, hoje, por exemplo, em 2023, você não compra um carro bom assim, né, como uma tecnologia interessante por menos de 120, 130 mil reais. E essa é a realidade que a gente tá vendo hoje, né? Vocês podem observar no mercado de carros novos, né? Você vai numa concessionária, não tem carro por menos de 100 mil reais. E esse aumento, ele fica muito claro aqui, né? A gente vê que desde 2019, os preços dos veículos aqui no Brasil, eles aumentaram muito, né? Saindo aí de 76 mil reais o preço médio em 2019 para 2023 a 140 mil reais. A gente tá falando aí de quase, basicamente, dobrar o preço médio dos veículos aí em, sei lá, 3 anos. E grande parte desse aumento, ele foi causado pela falta de chips, que afetou o Brasil de forma mais grave, mas também o mundo inteiro. E é interessante que, em relação às vendas, 2023 foi um ano, assim, muito bom de vendas de veículos aqui no Brasil. As vendas de carros novos no Brasil cresceram 11,3% em 2023, recuperando a queda de 0,8% no ano de 2022. E para 2024 é esperado um crescimento de 12% nas vendas de veículos no Brasil. Isso mostra que, por mais os preços tenham subido dos carros aqui no Brasil, as pessoas continuam comprando. E essa bolha ainda, de certa forma, ainda não estourou. A gente não viu os preços dos carros ainda começarem a cair, a demanda enfraquecer e a oferta aumentar. O que a gente tá vendo aqui no Brasil ainda tá sendo um pouco diferente do que a gente tá vendo de resultado nos Estados Unidos. E vocês mesmos podem me confirmar. Eu até queria aproveitar esse momento e pedir pra vocês, tanto pra quem está nos Estados Unidos ou até mesmo pra quem está no Brasil, comentar aqui embaixo o que vocês estão vendo nos preços dos veículos e se vocês acham que de fato vão cair mais ou não, se eles vão até aumentar. Eu quero ver muito a sua opinião. E aí, só uma curiosidade pra vocês, se a gente olhar para o mercado de veículos elétricos, esse é um tipo de mercado que vem crescendo bastante. Em 2023 foi o primeiro ano onde as vendas de carros elétricos ultrapassaram 1 milhão de unidades nos Estados Unidos. Esse aqui é um percentual do total das vendas de veículos nos Estados Unidos, o quanto é representativo a carros elétricos. Então você pode observar que desde 2022 a 2023, esse percentual de carros elétricos das vendas totais de veículos tem aumentado, sendo que aí fechou 2023 com um percentual de 8%
30% dos carros totais vendidos sendo carros elétricos. E que esse crescimento de veículos elétricos não tenha acontecido fortemente somente nos Estados Unidos, mas sim uma projeção global também de crescimento muito forte, principalmente na Ásia e Europa, né, que vai ter um crescimento esperado aí para 2030 de, assim, absurdos, mais de 13%, mas muito mais do que isso, tá? Do total de veículos vendidos ali na área. Bom, pessoal, esse era o resumo que eu queria trazer para vocês aqui sobre como que tá o mercado de veículo, como que ele está sendo avaliado no momento, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. E lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo que eu preciso saber como que você tá vendo esse mercado hoje e o que você acredita. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos sobre atualizações econômicas, principalmente relacionadas aos Estados Unidos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!